Muito obrigado pela presença. Em nome da fraternidade, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Vamos trabalhar hoje a nona hierarquia do zodíaco. Sagitário. Um signo do elemento fogo e mutável, que faz oposição complementar ao signo de Gêmeos. Sagitário é o terceiro signo na ordem zodiacal do elemento fogo. Os seus irmãos de elemento são Áries e Leão. A representação tradicional do signo de Sagitário tem uma parte que é animal. Um equíneo, um cavalo, um pégaso ou um centauro. Vale a pena para quem gosta de cinema, o bom cinema é evidente, que é claro que não é o cinema americano, que é um lixo, assistir os filmes de Andrei Tarkovsky. Em todos os filmes aparece o cavalo. E ele explora muito, dentro da temática proposta pelo filme, pelo enredo, a figura do cavalo. Tanto em André Rublev, O Sacrifício, O Espelho. São filmes que aparecem figuras como o cavalo, o cachorro, que tem um simbolismo incrível, o pássaro, o galo. Então, o Tarkovsky coloca nesse filme, ou nesses filmes, esses animais, todos domésticos, que têm uma ligação com o destino humano. Um dos filmes mais lindos desse cineasta é A Infância de Ivan, onde a cena com os cavalos é de uma poesia inacreditável. Tem que assistir. A Infância de Ivan. O cavalo, então, dentre uma infinidade de coisas que ele pode representar, nós temos o ímpeto, essa força, uma confiança naquilo que faz, a ideia da fortuna, da bem-aventurança e de um ser independente, que faz aquilo que deseja. Além disso, outros atributos do cavalo são a capacidade de crer, de apostar e de triunfar. Esses conceitos estão intimamente ligados ao signo de Sagitário. Sagitário é o signo da euforia. Em grego, eu significa perfeito, equilibrado, harmonioso. Foros, luz. Euforia é a perfeita luz. Sagitário tem essa capacidade de irradiar a luz perfeita, que é a luz da sabedoria. E tem a aptidão de saborear a aventura de viver. Dois signos do elemento fogo amam muito a vida: Leão e Sagitário. O Sagitário, estou pensando no bom signo de Sagitário, ele ama mais a parte elevada da vida, a parte mais idealista, mais celeste. Leão ama a vida uma vida mais voltada aos prazeres de ter um corpo. Leão adora morar num corpo. Ele gosta de sentir o prazer que o corpo proporciona. Sagitário quer mais que isso. Por isso que Sagitário é o signo das pessoas que nunca estão satisfeitas. Sempre querem mais.
viver de forma desprendida, conquistar vantagens, colecionar proezas, desfrutar das benesses, de tudo aquilo que eu posso adquirir, conquistar, viajar, triunfar, transcender. Sagitário não gosta de pensar em limites. Limite é um tema para o signo seguinte a Sagitário, que é Capricórnio. Sagitário não suporta a ideia de limite. Imagina uma pessoa que é Sagitário Aquário, por exemplo. É terrível para essa pessoa estar encarnada, porque o próprio corpo representa um limite. Então, Sagitário é belíssimo. A presença do fogo, dessa natureza animal, um quadrúpede, um mamífero, a parte humana e, finalmente, uma região do ser que aponta para as estrelas. Nós podemos divisar aqui, nesse emblema de Sagitário, 3 níveis: animal, humano e divino. Falaremos bastante sobre isso. Então, o objetivo de Sagitário é ir além da vida física, coisa que Leão não consegue fazer. Leão ama tanto a vida que, se pudesse, ele viveria eternamente na Terra. Mas Sagitário, governado por Júpiter, ele quer mais. Tudo para Sagitário ainda é pouco. O verbo sagitar existe, que é justamente isso: direcionar, apontar, lançar uma flecha, projetar-se. O fogo que se lança na viagem aos céus. Aonde Sagitário quer chegar? Nos céus. O céu é o limite? Não. O céu ainda não é o limite, porque nós não sabemos se o céu tem ou não fim. Mas essa luz que sobe no interior da coluna vertebral e se transforma em clarividência, no olho que tudo vê, é a ambição de Sagitário. Ter essa visão ampla, essa grande angular, uma visão contemplativa de tudo que existe. Mas o fogo, o elemento fogo, essa paixão, essa vivacidade, esse impulso para cima, está muito presente nesse signo. Então, esse pássaro, a asa, o cavalo, a parte humana, essa ambição de alcançar as esferas celestes, estão na alma de Sagitário. Sagitário quer atingir a estatura dos deuses. Ele quer morar nas alturas. Tanto o Sagitário quanto o Capricórnio precisam de montanhas. Precisam elevar-se. Subir até a cúpula, até o cume. Habitando um corpo finito e mortal como o nosso, a minha alma deseja o infinito e a imortalidade. Esse é o drama sagitariano. Se eu estou sujeito à gravidade, prisioneiro de um corpo de carne e sangue,
Como é que eu desejo o infinito e a imortalidade? Todo signo tem a sua contradição, a sua contraparte. Não se esqueçam, viver seriamente é habitar o centro do paradoxo. Tudo na vida, de uma vida séria, é paradoxal. Quem tem uma vida linear, que sabe onde está e onde vai chegar, é porque tem pouca atividade cerebral ou nenhuma. As pessoas que pensam sabem que não existe saída nem chegada. É uma ilusão. Você sempre está no mesmo lugar, no centro de um paradoxo. Você pode andar pelo mundo, pelo cosmos, você não sai do lugar. Quem gosta de mecânica quântica sabe disso. Espaço e tempo são ilusões. Pensar. Uma atividade raríssima. Lembrem-se, nós não vamos cansar de proclamar isso. Nós vivemos numa época extremamente medíocre. Tudo que te cerca quer que você emburreça muito, para que você seja um servo passivo, dócil. O Estado, a igreja, a escola, qualquer instituição. A medicina também. Então, não esqueçam, se você quiser realmente salvar sua alma, seu espírito, formem pequenos grupos. Armazenem obras em bibliotecas, fitotecas, discotecas, pinacotecas. Armazena. Tira da sua vida as pessoas fúteis. Elimina da sua vida quem é boçal, quem não tem ambição espiritual, quem só vive na horizontal e não pensa na vertical. Procura pessoas que valem a pena. Por isso que o Gurdjieff tem uma obra chamada Encontro com Homens Notáveis. Infeliz da pessoa que não encontra na vida pessoas notáveis aonde se inspirar. Modelos elevados, referenciais ou referências mais nobres. Senão vai nascer e desencarnar praticamente no mesmo estado evolutivo. Então, o mundo não quer que você pense. Se você quiser pensar, você vai ter que fazer um esforço fora do comum. Não acredita que a faculdade, a escola vai te ajudar, ao contrário. A faculdade te formata para o mercado de trabalho. A faculdade é Matrix. Você vai ser um soldadinho da Matrix. O que diz Susan Sontag? A inteligência é uma espécie de paladar que nos dá a capacidade de saborear ideias. Olha que lindo. Que lindo. É isso. Vamos descobrir o sabor das palavras e das ideias. Redescobrir, que nós esquecemos. Então, o cavalo, ou esse ser que tem uma força incrível nas patas traseiras, portanto, uma propulsão fora do comum, ele não pode existir sem o seu signo complementar, Gêmeos. Então, Gêmeos e Sagitário fazem a parceria da atividade pensante. E o zodíaco é um mandala incrível. Por isso que nós sempre repetimos aqui, porque nós somos chatos. Quem não sabe astrologia é um atrasado. Essa pessoa está lá atrás na fila, coitado. Pode saber enciclopédias, mas se não sabe astrologia, não consegue raciocinar dentro de uma unidade, dentro de um organismo arquetípico. Astrologia é um organismo arquetípico.
Sagitário, a nona hierarquia, Gêmeos, a terceira hierarquia. Então, nós temos que trabalhar a unidade entre os dois. Porque o elemento ar e o elemento fogo se complementam. Guardem bem isso. Ar e fogo constituem uma coluna evolutiva. Água e terra, outra coluna, que não se combinam. Não adianta querer misturar água, terra com ar e fogo. Não dará certo. Essa é uma operação que já fracassou várias vezes. No livro Maçonaria e Catolicismo, isso é explicado muito bem. O mar fundido, onde a água e o fogo se unem, é um ideal, não foi conquistado ainda. A Escola Rosa Cruz zela por esse ideal. Mas na nossa vida diária comum, ar e fogo não interagem com água e terra. Esse é um trabalho alquímico que depende de cada um de nós. Dificílimo de fazer. Mas Mercúrio rege Gêmeos e Júpiter rege Sagitário. Se o indivíduo tem bons aspectos entre Mercúrio e Júpiter, ele é um abençoado. Ele tem a faculdade cognitiva desenvolvida. Se fizer mau aspecto, você tem essa faculdade cognitiva mal desenvolvida, perversamente desenvolvida. Então você tende mais à astúcia do que à inteligência. O tarô é um outro exercício espiritual fabuloso, tão fabuloso quanto a astrologia e a numerologia. São ciências irmãs. No tarô nós temos 22 arcanos maiores. O 7º arcano é o carro. Aqui fica bastante evidente a relação Gêmeos-Sagitário. Nós temos a pessoa que dirige a carruagem, e essa carruagem é impulsionada por 2 cavalos. Voltaremos a falar daqui a pouquinho no 7º arcano, o carro. É tarefa do pensamento governar as emoções caóticas do corpo de desejos. Esse é o maior drama de Sagitário. Sagitário tem claro na consciência o que ele deveria fazer, mas ele não consegue porque o cavalo puxa para outro lado. O cavalo é o corpo de desejos. O corpo de desejos tem a forma ovoide. O ser humano tem um corpo físico, um corpo etérico, brilhante, que circunda o físico, um pouquinho além do físico, e o corpo de desejos, que tem esse formato ovoide, ou elíptico. No corpo de desejos, existem correntes, vamos chamar de elétricas, que vão em todas as direções, ou rodamoinhos de energia. Normalmente eles são desgovernados em nós. É o cavalo desgovernado. Então, Sagitário, se existe uma pessoa que é bipolar, que é esquizofrênico, Sagitário é tripolar. Porque ele tem a parte animal, que fala muito alto, a parte humana e a parte divina, que é o pensamento. E ele fica no centro dessa disputa. Então tem o desejo terrível, que é animalesco, a consciência, que é um atributo humano, os animais não têm consciência, consciência é algo, é uma faculdade que só o ser humano tem na Terra, e outra faculdade que o ser humano tem é a faculdade de pensar. Animal não pensa. Né? As burguesas esotéricas que levam seu cachorro no pet shop vão falar que o cachorro dela pensa. Né? Mas
Como é que você vai levar a sério um burguês esotérico? Né? Porque ela vai no pet shop, depois ela vai no guru, e depois ela vai no shopping, e no final do ano ela vai para Orlando. Não dá para levar uma pessoa dessas a sério. Então, pensar é um atributo humano. Samambaia não pensa. Tá? Existem pessoas que pensam como samambaia, é diferente. Não confunda. Então, qual é a tarefa dificílima de Sagitário, indicada pela flecha? Sair da natureza animal, construir a natureza humana e ultrapassar a natureza humana para fazer aquilo que o Nietzsche chama de super-homem. O super-homem, ele vai muito além do humano normal. Porque o humano, como diz Nietzsche, é demasiadamente humano. Enche o saco. Né? Ficar só no humano é um horror. Nós temos que ultrapassar e ir em direção ao super-homem, a nossa natureza divina. Aqui uma representação genial de Escorpião e, ao invés de estar pilotando um centauro, o nosso cavaleiro alado está pilotando o Escorpião. Essa é uma bela representação alquímica da ligação entre Escorpião e Sagitário, que iremos abordar. É fundamental fazer essa ponte. Na realidade, o mar fundido, ou a pedra filosofal, é tudo a mesma coisa, é a capacidade de unir a natureza aquosa de Escorpião com a natureza ígnea de Sagitário. Uma operação super difícil. A luz resplandece nas trevas. Se a luz não resplandecer nas trevas, nós não passaremos de Sagitário para Capricórnio, porque Capricórnio é o signo das trevas. Se de Escorpião para Sagitário nós não produzirmos luz na nossa alma, na nossa natureza interna, quando entrarmos em Sagitário, ou em Capricórnio, perdão, seremos esmagados pela realidade. Quem não está preparado, a realidade é cruel, é cortante, é treva. E em Sagitário, então, essa lança tem que se verticalizar. Essa espada é a coluna vertebral. Ela tem que transpassar o coração e chegar à razão, que é luz. Unir o coração com a razão. Leão, Sagitário. O desejo tem que ser servo da razão e não o contrário. A nossa natureza animal tem que estar a serviço da luz do intelecto. Não é um trabalho fácil. Por isso que nós precisamos, e exaltamos aqui na fraternidade, o signo de Escorpião, também representado por uma águia. A função da águia é rasgar os véus da realidade para ganhar os céus. Toda escola de ocultismo séria tem a presença forte de Escorpião e da águia, porque ela tem o poder de penetrar o oculto. A águia é a meta do poder mágico. Por isso que a Fraternidade Rosa Cruz tem um departamento exclusivo para se dedicar à cura dos enfermos. Uma cura que é realizada planetariamente. O poder mágico liberta as almas para a subida.
ou movimento da espada. Então, qual é o maior objetivo da Fraternidade Rosa Cruz? Libertar as almas da escravidão, da ignorância. Escorpião é regido por Marte e Plutão. Urano também fica exaltado, é a águia. Sagitário, regido por Júpiter, é o Pégaso, é o cavalo alado, que transita com facilidade pelos ares, pelo céu. Qual é a vantagem de Escorpião? Ele tem a coragem de descer à morada dos mortos. Ele faz a viagem terrível às profundezas, aos infernos, para conquistar a morte. Olha que coragem maluca. Você encarar a morte face a face conscientemente. Só Escorpião consegue fazer isso. Por isso que Plutão, ou Hades, é o deus dos infernos. E Sagitário é a conquista da imortalidade. Aonde? No firmamento, no céu. Inferno, céu. Então, essa passagem de Escorpião para Sagitário é a linha que separa o inferno do céu. Existe essa linha. É aqui. Da 8ª hierarquia para a 9ª hierarquia. O Pégaso, essa figura robusta, emblemática, inspiradora, é incrível. O cavalo, além de ser um animal poderosíssimo, claro, vegetariano, né? Ele tem asas. Porque, convenhamos, né? Quem ainda não é vegetariano, que horror, né? Estamos no 3º milênio e tem gente que come cadáver ainda. É inacreditável. Então, o cavalo alado, ele representa o desejo do sublime. Por exemplo, um dos filmes do Tarkovsky chama Solaris. E um cientista que estuda a mente humana, psicólogo, psiquiatra, chamado Kelvin, ele vai fazer uma viagem por um outro planeta chamado Solaris, estudar um oceano misterioso. Olha que imagens, um oceano misterioso. Antes dessa viagem, ele está numa espécie de um sítio do pai dele, aonde a figura do cavalo, porque ele está prestes a fazer uma viagem interplanetária, o cavalo aparece algumas vezes. O cavalo e o cachorro. O cachorro é o guardião da alma, é o guardião da casa. A casa é a alma. Júpiter é a harmonia do todo no seio do Logos, da totalidade. Guardem bem essa palavra, Logos, que ela será retomada no final da reunião. A sinfonia hierárquica das esferas. Por isso que Beethoven, um sagitariano, escreveu, mesmo Surdinho da Silva, 9 sinfonias. São 9 esferas iniciáticas. Ele penetrou no mistério do Logos, ou do Logos. Lembra, quem quiser evoluir tem que comprar uma BMW. Beethoven e Brahms, Mozart e Wagner. BMW, não esqueça. Quem ignora as leis de Deus permanece engaiolado em divagações mentais e vãs filosofias. Hoje é muito comum as pessoas falando qualquer bobagem com ar de filósofo.
Toda a distância será longa para os que não querem ir. Não fica dando a mão para quem não quer ir. Deixa apodrecer. Não tenha pudor de deixar uma pessoa apodrecendo. Nem se preocupe em enterrar, porque os vermes vão devorá-la. Alguns vão passar mal, é claro, porque é carne estragada. Signos que levam a vida a sério. Escorpião, Capricórnio. São signos que podem nos salvar no nosso tema natal. E graças a Deus eles fazem um sextil entre si. Entre Escorpião e Capricórnio está Sagitário. Essa linha divisória, tão importante, entre o inferno e o céu, nos dá a vocação para sobrevoar os mistérios do universo e da vida. Quando nós chegamos em Capricórnio, que é o auge, é o ponto mais alto, eu já mostrei que eu tenho a vocação, agora eu sou convocado, é a convocação para honrar a obra da criação. Eu vou encarnar com uma missão específica. E ambos, Escorpião e Sagitário, têm o símbolo da lança. Vejam, aqui a lança explícita, Escorpião também tem a lança. Essa é a lança que te leva para o inferno e esta te leva para o céu. Vejam, o inferno não é uma coisa ruim. O inferno é importante. O inferno faz parte do todo, do Logos. É uma experiência indispensável. Quem não conhece seu próprio inferno, como é que vai chegar no céu? A lança ilustra o vetor norteador do destino alinhado com a vontade do Pai. Aí a coisa importantíssima para Sagitário. Compreender a vontade do Pai. Sagitário tem que compreender a vontade do Pai. Capricórnio tem que realizar a vontade do Pai. Olha que duplinha. Símbolo da sabedoria, símbolo do poder espiritual. Sagitário tem que aprender a amar a sabedoria divina e não fazer mais concessões à sabedoria mundana. Glória a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Sagitário tem que repetir isso todo dia, a hora que acorda e a hora que vai deitar. Porque como é em cima, é embaixo. O superior é refletido no inferior, e o inferior abastece o superior. Se não fossem as raízes, inferior, a copa das árvores não floresceria. Inferno, céu. Por isso que o Pai Nosso tem esse mantra fabuloso, né? Assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Nosso Mestre Cristo disse: não sou eu que faço as obras, mas é o Pai que as realiza através de mim. Por que Sagitário tem que falar isso? Porque Leão é incapaz de fazer isso. Leão, além de achar que é ele que faz obra, ainda põe o busto dele na frente na inauguração. Parsifal e Lohengrin será o tema dos nossos estudos daqui até o signo de Peixes. Nós vamos falar principalmente de Parsifal. Lohengrin é o filho de Parsifal. Parsifal mata um cisne. Lohengrin entra em cena navegando um cisne. Olha que coisa linda, né?
Grande mestre, Gêmeos ascendente Gêmeos, no mais alto nível, Richard Wagner, BMW. Mestre sublime. Qual é a vantagem de ser um estudante da fraternidade sincero? Quando você, depois que passar a região purgatorial, for para o primeiro céu, você pode entrar em contato com esses seres. Ter aula ou aulas diretamente com eles. Pintores, artistas, músicos, filósofos, místicos, santos. Depende do que isso? Claro, do mérito. Mas do diapasão vibracional que você cultivou em terra. O que você vibra aqui, você vai vibrar lá. Se você vibra coisas ruins, você vai atrair porcaria. É óbvio. Se você vibra coisas elevadas e santas, é isso que você vai atrair nos mundos internos. E não tem volta. Não tem volta. Se você não se arrepender aqui, se purificar aqui, lá só no purgatório. E demora e dói muito mais. Oswaldo, então é tolice você querer almejar o céu sem conhecer os infernos? É. Isso é coisa de burguês. Isso é achar que você vai se espiritualizar tomando ayahuasca. A mentalidade burguesa que nos domina é isso. Você acha que você pode comprar tudo, inclusive a salvação. E não há salvação sem passar pelo inferno. Max Heindel tem uma obra maravilhosa onde ele conta essas óperas para nós. Mistério das Grandes Óperas. Obra disponível da Fraternidade. Nessas obras, Max Heindel e Wagner, dois grandes amigos, falam da ligação entre a águia e o cisne, que tem ligação com Parsifal e Lonen. Ideal e missão. Júpiter e Saturno. Cuidem muito bem desses dois planetas para dignificar a sua missão na Terra, a sua missão perante seus irmãos humanos. Qual o valor da força de sustentação da lança do ideal para dirigir o carro e realizar a missão no mundo? Para isso, nós vamos chamar nossa irmã, que tem 40 planetas na casa 9 e 30 planetas na casa 10. Carla Honorato Brazão. Explica para a gente, pobres irmãos mortais aqui da fraternidade, como é que a gente une o ideal com a missão? Júpiter e Saturno. Conta para a gente. Põe bem pertinho, tá? 70 planetas, é isso? Que deu? Não, você tem Júpiter na 10 e Sol na 9. Confere? Foi. Já isso basta, né? Uhum. E depois? Para mim é muito bizarro distinguir ideal de missão. Eu vou tentar, porque essas duas coisas para mim estão muito casadas, quase que inextricavelmente casadas, né? Eu penso que o ideal é a própria alma da missão. O ideal é o que vivifica o seu operar a sua missão no mundo. É como se fosse o combustível ou o fermento, né? Se você não tem esse amor por um propósito que é ditado por um ideal, você não tem energia e nem poder dinâmico para o cumprimento de uma missão espiritual ou de qualquer missão, né? Você diria, então, que o ideal é a potência da missão. O ideal é a potência da missão. Bonito. Quanto mais vívido o ideal, mais possível é o cumprimento da missão. Aliás, inadiável, irremediável,
é um problema às vezes. Obrigado, Carla. Lindo. Ideal do amor. Já que aqui é uma escola cristã, nós temos esse ideal do amor que é algo difícil de entender e definir, tão difícil quanto Deus. Eu acredito que amor é um conceito que é muito próximo do conceito de Deus, portanto, ambos são quase que inalcançáveis para a nossa mente. Mas nós temos um grande mestre, né, que abordou muito bem esse tema, que é Platão, que fala de Eros. Curiosamente, Eros é um deus alado que também usa um arco e uma flecha. Há algo de Sagitário em Eros. A flecha de Eros atravessando corações ardentes. Então, o coração tem que arder. Se o seu coração for morno ou frio, nada acontecerá. Que é o que acontece com muitas pessoas hoje no mundo que a gente vive, que são apáticas, mórbidas, circuncisfláuticas, melancólicas. O nosso mestre Platão fala muito sobre o amor. Aliás, os gregos adoravam falar sobre isso. E para ele, o ato de amar está implícito o desejo de imortalidade. Então, era inerente ao desejo de imortalidade, para Platão, o amor. Por isso que é Eros e Thanatos, né? Amor e morte. Platão trabalha com 3 modalidades de amor. Primeira, o amor carnal. A gente fala, o amor carnal é baixo. Não, para Platão não, o amor carnal também é lindo. É o desejo de possuir um corpo belo. Para quê? Para conceber e perpetuar a beleza em outro corpo. Olha aqui, que incrível. Eu quero que essa beleza fabulosa não morra. Eu vou tentar passar pelo menos essa beleza para um corpo que vai durar mais que o meu. Eu vou embora, mas ele fica e ele também pode perpetuar essa beleza eternamente. Só um gênio como Platão. Amor entre almas, que também é lindo, é um pouco mais elevado. Veja, não vamos falar que o outro é ruim. Um tipo de amor não elimina o outro. Todos podem conviver. O amor entre almas fecunda e germina as sementes anímicas que aspiram aos nobres ideais de beleza, de paz, de harmonia. Com o quê? Com as leis cósmicas, com as leis divinas. Finalmente, o amor nous, o amor espiritual. É a visão face a face do outro. É o eu-tu de Martin Buber. Da beldade eterna e imutável. O belo, o bom e o fidelíssimo, veríssimo, vertidos da fonte da unidade. É muito bonita a ideia de uno do Platão, vale a pena estudar. Não é nada diferente do conceito Rosa Cruz do Cosmos. Mas é tarefa de Sagitário, não esquecemos, subjugar a natureza animal, subjugar a animalidade. Daí a importância do 7º arcano do tarô, o carro. Ele é o condutor de espírito na grande viagem percorrendo os mundos. Nós somos peregrinos nesses mundos. E o carro, então, é conduzido por 2 cavalos, um focado, sabe onde quer, e o outro desconfiado e mal-humorado. Né? Nós temos essa dualidade aqui. O cavalo da direita, né, é o cavalo correto, direita, correto. O cavalo da esquerda é o cavalo sinistro, escuro, obscuro.
titânico, satânico, que quer te tirar do caminho. E o condutor precisa assegurar que este cavalo sinistro não desvie a rota programada. Vale a pena estudar esse arcano. É a arte de conduzir, o maestro, a maestria. Porém, eu devo enfrentar obstáculos, provações e tentações. A história de Parsifal. Para chegar à meta, nós temos a ajuda de Marte, Júpiter e Sol. Para atrapalhar, nós temos Saturno, Lua e Vênus. Vocês podem observar aqui, sem preconceito, é apenas a tradição, que a mulher existe exclusivamente para tirar o homem do caminho. Esse é o cavalo que representa a mulher. Olha a cara dele. E tem gente que casa ainda. O Santos não casava, é isso aí. São Paulo dizia, né? Não casa. Ok, se você não aguenta mais, casa. Mas só se não aguenta mais. Mas depois não reclama. Para que servem as provações? As provações devem ser transmutadas em virtudes anímicas. Virtudes da alma. A prova é resistência. A resistência da musculatura anímica. Não dá para evoluir na Gozolândia. Por isso que Cristo falou, é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Por isso que eu fiz voto de pobreza. Quais são as virtudes anímicas de Parsifal, o nosso herói? Pureza, coragem, amor e fidelidade. Se a gente conseguir vibrar nessas virtudes, nossa, damos um salto evolutivo gigantesco. Fidelidade, como disse a Carla, ao ideal. Entre o ideal e a missão, não pode haver muita distância. Ela explicou muito bem isso. O cálice da Eucaristia, o grau. A palavra, o radical eu, grego de novo, né? Eu, caritas. A perfeita caridade, a perfeita misericórdia, a perfeita compaixão. Na ópera Parsifal está toda a simbologia do rei Arthur. Os cavaleiros, o cálice que fica no centro da tábua redonda, a cruz da missão dos cruzados, dos templários, etc. E a espada. A espada representa o poder regenerador. Só que na ópera Parsifal, essa espada foi degenerada. E cabe ao coitado do Parsifal resgatar essa espada. O Graal contém o sangue de Cristo que foi vertido durante a crucificação. É o sangue vivificante. É o sangue que deu vida ao planeta Terra. No cálice da Imaculada Flor, né? Veja, a flor também tem o cálice, que representa o Graal, porque é puro. No cálice da Imaculada Flor, o pote, da onde vem a palavra potência, onde você armazena a força, a potência da vida, busca o vigor da luz. A flor busca o vigor da luz com espantosa beleza. Ela não vai desesperada, ansiosa e aflita. Ela ama a luz e agradece essa luz divina com perfume e beleza. Deveremos ser assim também. E oferece o doce alimento, olha, doce alimento para as laboriosas abelhas, que não param de trabalhar. E essas abelhas, com gratidão, são pequeninas criaturas, participam do dom da criação,
fecundando as flores. É impressionante essa beleza. O trabalho das abelhas é tão lindo, é tão venusiano, é tão amoroso, que Rudolf Steiner diz que as abelhas foram importadas do planeta Vênus, que é o planeta do amor. Sagitário e Capricórnio. De Escorpião para Sagitário até chegar em Capricórnio, nós temos o grande impulso marciano. Marte é regente de Escorpião e Marte fica exaltado em Capricórnio. Há um sextil natural entre esses signos e planetas que ocupam esses signos. Quem tem bons aspectos entre Escorpião e Capricórnio tem firmeza de propósitos, ou seja, não desiste da missão, mesmo que as provas sejam muito duras. E Júpiter, regente de Sagitário, representa os valores superiores que mantêm o propósito vivo, a busca do bem supremo. Tanto Platão quanto Aristóteles são assertivos. O objetivo da vida é o bem supremo. Graal e lança. O Graal é o mais puro estado de receptividade, portanto, ele é totalmente feminino. Ele é um útero. E a espada é o mais puro estado de atividade, é masculino. O cálice da comunhão acolhe o sangue sagrado, gerado no laboratório alquímico, onde o chumbo das provações. Por isso que nós somos probacionistas na Escola Rosa Cruz. Nós sabemos como dói esse chumbo. E as necessidades da alma transmutam-se em ouro do espírito. Então, a prata e o chumbo, alquimicamente, devem ser transformadas em ouro. Aonde acontece isso? Onde está a pedra filosofal? Numa parte extremamente dura do corpo, do esqueleto, o sacro. Ali é a pedra filosofal. Imagina que aqui é a bacia. Aqui está o sacro, simbolicamente. Essa região é governada por Plutão. Plutão é o agente transmutador, é o alquimista. Ele pega o chumbo e a prata e transforma em ouro. Então, a posição de Plutão no nosso sistema natal é extremamente importante. A divina espada. Falamos do cálice, vamos falar da espada. Que maravilhosa. É a busca de Parsifal, a lança sagrada. Se o cálice é a receptividade, a lança é a atividade. Feminino, masculino. A espada sagrada é o verbo mágico, olha touro, a garganta, flamejante, que desperta nas almas humanas o desejo ardente da pedra filosofal da vida miraculosa. Qual é a importância da nossa voz? A sua voz bem impostada e falando um conteúdo vindo direto do Espírito, vai diretamente no centro da alma das pessoas. Gera um movimento na alma que as impulsiona numa busca, na busca do sagrado. Cuidem da voz. A lança concentra a ação fecundante e perpétua da vida. Não para, é eterna. A lança, do trabalho dessa lança no mundo, o estudante Rosa Cruz tece o traje dourado, o manto nupcial para o casamento místico. O
traje dourado. Imagina você irradiar ouro, que coisa linda, irradiar uma luz dourada. O poder que você tem só com a sua presença. Com o varonil poder da lança, efetua-se a metamorfose ininterrupta, contínua dos estados de matéria, sempre renovado. Esse é o trabalho de cura da fraternidade. Transformar a doença, que é o espesso, em sutil, que é espiritual. O trabalho alquímico de cura da fraternidade é esse: sutilizar, devolver à matéria a sua origem, que é espírito. Somente um homem dotado da mais absoluta pureza, que nem eu, e tolo perante a malícia humana, veja, tolo perante a malícia humana, pode utilizar o poder da lança para curar o quê? O incurável. Então, o nosso ritual de cura, ele deixa claro que um corpo sujo e uma lente manchada não estão aptos à cura. Então, o primeiro trabalho de quem deseja curar é purificar-se. Espera aí, micro. Esses 4 últimos slides, desde o começo, mas está direto com a... Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também? Claro. Não tem descanso. Descanso é uma ilusão. Como chegar? Quando você viaja, você imagina que você vai chegar em um lugar. Essa é a maior tolice. Você nunca sai de onde você está. E não existe nada que descansa na natureza. Max Heindel deixa claro, o que para descansar na natureza é parasita. Quanto mais parasita você é, mais em futuras encarnações você vai ter planeta ou na casa 12 ou no signo de peixes. Então, esse mandala incrível, onde nós temos aqui o eixo da força erótica, envolvendo Touro e Escorpião. Touro é altamente feminino, porque é governado por Vênus, que tem a exaltação da Lua. Portanto, é o signo mais corruptível do zodíaco, ama a matéria, o dinheiro e o sexo, mas tem que enfrentar o venenoso Escorpião do outro lado. Quanto mais Touro se materializa, mais ele se envenena com a própria matéria. Mas, do ponto de vista espiritual, Touro é o dom do verbo esculpindo os corpos. Por isso que quem tem ascendente Touro, né, é um modelo de beleza para o mundo. Só que tem um problema, é uma pessoa cobiçada. Tem que lidar com isso. A cobiça é uma coisa de Escorpião. Isso quando não é invejada, que é pior ainda. O João Paulo II era taurino, né? 4 planetas na 9. Repete, Lê. O João Paulo II, né? O ex-papa, né? Ele tinha Sol em Touro e mais 3 planetas, com Vênus em Touro também. Se vocês pegarem a força da voz dele quando ele fazia uma missa, inacreditável. De uma beleza e força espiritual incrível, né? Então você vê, o signo mais materialista pode ser, ao mesmo tempo, o signo mais espiritual, porque é o verbo. Não é impressionante isso? Então, Escorpião é o signo das forças invisíveis que permitem essa escultura. Você não vê o escultor, você só vê a escultura sendo feita.